Boa tarde. Então, vamos fazer a abertura dessa apresentação da Semana da Saúde, que nós vamos falar de hipertensão, diabetes e dislipidemia, que o Dr. Rafael gentilmente vai apresentar. Iríamos fazer uma dupla, mas ele vai gentilmente apresentar todo o tema. Rafael é nosso médico cardiologista, é graduado pela UFRJ, tem residência em clínica pela UERJ, residência em cardiologia pela UFRJ, já foi médico dos bombeiros e agora é médico aqui, cardiologista do tribunal desde 2011 e médico do Hospital Universitário Antônio Pedro, da unidade coronariana do ambulatório. Então, hoje nós vamos falar de hipertensão, diabetes, dislipidemia, 3 doenças bastante prevalentes, né, na sociedade, muito importantes, que podem ter várias repercussões e até relacionadas a uma outra epidemia, que é a de obesidade, que acaba se relacionando até essas 3 doenças. Então, o Rafael vai falar um pouquinho de tudo isso hoje, na tarde de hoje, para vocês. Boa palestra. Bom, boa tarde. Agradeço a Michele as palavras carinhosas. A gente tem o privilégio de trabalhar junto aí já nesses últimos 10, 11 anos. É a primeira vez que eu recebi um convite também para atuar nesse trabalho aqui da Semana de Saúde. Às vezes estava conversando até com o Valdemir. Agradeço a ele por ter chamado para participar desse evento, passar um pouquinho da experiência que eu tenho com relação a essas doenças que são muito prevalentes, como a Michele falou. Queria agradecer muito o Valdemir, toda a equipe de saúde que trabalha com a gente, que está lá junto da gente no dia a dia. E vamos ver o que eu consigo desenvolver com vocês nesse momento. A palavra é nossa. Se eu falar alguma coisa, quiserem perguntar, tirar alguma dúvida, se eu conseguir ajudar, vai ser de grande valia também. Queria lembrar, como é a primeira vez que eu estou falando aqui para os servidores, inicialmente falar qual a nossa missão enquanto serviço de saúde, enquanto coordenadoria. É muito, para a gente é um desafio estar no ambiente judicial e atuar como médico. O nosso serviço eminentemente é pericial, mas a gente tem a missão também de atender emergência, alguma urgência, alguma demanda que tenha de vara. É um ambiente de litígio, é um ambiente de conflitos. Então o estresse está lá em cima, tem partes envolvidas, é um ambiente que é a missão do tribunal, resolver litígios com relação às causas do trabalho. Em 2019 mesmo eu peguei um voo da Azul, falhou a teste da ambulância. A gente conta com uma UTI móvel que ajuda a gente a realmente remover paciente, atuar de uma maneira eficaz nesse primeiro atendimento. Mas a nossa missão, eminentemente, ela é uma missão pericial. O serviço médico nosso não é um serviço assistencial. Então, a missão inicial é uma missão de perícia. Bom, a Michele já colocou a minha formação. Eu atuo como intensivista, faço perícias aqui, faço exame e a minha atuação grande é uma atuação de consultório, onde eu realmente gosto de trabalhar, me sinto bem, me sinto médico. Então, eu vou passar um pouquinho da importância do tema. Para começar, esse primeiro slide que eu montei, aqui nesse cantinho, a gente tem o nosso saudoso Bussunda. Ele está aqui junto com o Shrek. Ele veio a falecer de infarto. Ele está com a camisa ali do Tabajara Futebol Clube. Em seguida, a gente tem aqui o capitão do Tri, Carlos Alberto Torres. Ele com a taça Gilles Rimet, a taça que foi derretida, né? Coisa bem verde e amarela, bem Brasil. E agora, mais recente, a gente teve o óbito do João Paulo Diniz. João Paulo Diniz, filho do Abílio Diniz, foi realmente um entusiasta, triatleta, e acabou falecendo de doença coronariana. Por que eu chamei a atenção desses 3 primeiros casos? Porque, para chamar a atenção do tema, hipertensão, diabetes, dislipidemia, em última análise, é uma doença que pode levar a um infarto. Então, assim, é um conjunto de doenças que está relacionado a fatores de risco, junto com obesidade, tabagismo, sedentarismo. E era comum a gente, há alguns anos, chegar com 60, 70 anos e a pessoa fazer um AVC, né? Era comum a gente ver um quadro clínico desses. O mais prevalente é a hipertensão.
Eu vou tentar ser bastante direto, conceituar de uma forma, com uma linguagem bem objetiva. Qualquer dúvida podem ir perguntando, tudo bem? Então vamos lá, para conceituar, o que é hipertensão arterial? Eu coloco entre parênteses o sistêmica, porque existe hipertensão arterial no sistema pulmonar e a hipertensão arterial, que é essa medida que a gente mede da pressão no braço, que é o que dá a pressão arterial sistêmica. Então, o conceito, grosseiramente falando, a hipertensão arterial, ela é uma doença que é um nível de pressão acima de 14/9. Então, assim, qual é a pressão normal? Uma medida isolada. Então, a medida isolada de pressão seria até 14/9. Quando a pressão está maior ou igual a 14/9, confirmadas diversas vezes, a gente tem um quadro clínico de hipertensão arterial. No consultório, às vezes, o paciente chega na correria, ele está com a pressão 15, 16, e aí a gente mede ela de novo, dá 12, 13, então um estresse, uma corrida, você está preocupado com uma reunião, tem uma questão pessoal para resolver, é normal que a pressão suba. Sobe, você corre para pegar um ônibus, corre para ir no metrô, então é esperado que a pressão ela dê essa subidinha, sem que necessariamente o paciente venha a ter pressão alta. Aí passando ali para o segundo tópico, eu coloco assim, o que significa essa questão assim? Minha pressão é 120 por 80 milímetros de mercúrio, a pressão está 12 por 8. O que seria esse 12 por 8? Então, assim, o 12 seria a pressão sistólica. Sístole quer dizer contração do coração. Então, assim, toda vez que o coração contrai, a pressão ela faz aquele valor mais alto. E quando o coração relaxa, você tem a diástole, então você tem o nível de pressão mais baixo. Antigamente a gente achava que o nível de pressão diastólica mais elevado era mais perigoso. Hoje em dia a gente sabe que os dois são igualmente deletérios quando estão aumentados. Então, assim, como eu comecei a conversa, eu falei para vocês que o valor normal assim, de uma medida isolada seria até 14/9. E aí eu coloco ali, 16/10. 16/10 já seria um nível de pressão mais aumentado. É claro que se você está passando por um momento de estresse, ansiedade, você pode ter valores de 16/10 sem ter pressão alta. E você pode ser hipertenso, controlado certinho, e aí vai passar por um estresse e encontra um valor até mais alto relacionado à preocupação, ansiedade. Aí, no terceiro ponto que eu coloco ali, seria o seguinte: o que causaria a pressão alta? Médico gosta de falar assim bonito, né? Não, a pressão alta ela tem uma causa essencial, é uma causa idiopática. Quer dizer o seguinte, ela vem porque vem, na maioria dos casos, o paciente está com a pressão mais alta sem ter uma causa de base. Só para vocês terem uma ideia da prevalência, a partir dos 18 anos, a cada 3 pessoas, uma vai ter pressão alta. Então tem aqui eu, o Luiz, o Marcos, e aí, felizmente, a pressão alta está só no Marcos, né? Então, eu e o Luiz... não, o Luiz também tem. Tinha esquecido do... Entendeu? Não, eu estava no valor um pouco mais alto, mas hoje eu estou livre de remédio. Entendeu? Entendeu? Hoje, felizmente... É claro que existem também alguns casos, quando você faz um diagnóstico, você tentar procurar uma causa. A principal causa de hipertensão, sem ser aquela que eu falei que é essencial, idiopática, vem porque vem, seria o paciente que tem doença do parênquima renal, o paciente que sofre de insuficiência renal crônica. A insuficiência renal leva o aumento da pressão. Outras causas menos prevalentes, aí entram nas causas endócrinas também, né? Pode ter um hipertireoidismo, alguma questão com o metabolismo da aldosterona, da glândula suprarrenal, uso de remédios também, anticoncepcional, às vezes na mulher jovem, pode reter líquido. Alguns outros remédios podem levar também ao aumento da pressão. Anti-inflamatório, que às vezes o paciente usa, Torcilax, esses remédios para dor, também pode aumentar a pressão. Mas na maioria das vezes ela vem porque vem e não tem nenhuma causa assim, definida dela. E quais seriam as consequências dela? Aquele slide que eu mostrei dos 3 famosos que vieram infartar, a consequência mais temida que a gente tem é infarto e AVC, né?
porque geralmente a pressão mais alta pode levar ao AVC e pode levar a contribuir com o infarto. E como que a gente faz um diagnóstico de hipertensão? Geralmente é uma medida. A gente faz a medida no consultório, faz a medida ali embaixo, estava tendo a medida da glicemia, estava tendo a medida da pressão. Teve até a gente até fez um atendimento, o Marcos recebeu lá, estava 18/12, né? Um servidor nosso, fez a medida ali, estava aumentada. E o Marcos está dizendo que ele medicou e saiu com 14/8. Pô, que bom. Então, assim, às vezes você tem um caso, ele está saindo de uma audiência, está saindo correndo, para ali um pouquinho. Por isso que é importante a gente esperar um tempinho, ver como que o paciente vai estar mais controlado para fazer a medida. Medir num braço, medir no outro, medir deitado. Então, é importante, interessante que, e aí, assim, nesse campo do diagnóstico, a gente tem exames, né? Muitas vezes você chega no consultório e o paciente quer fazer exame, né? Não estou dizendo que exame não é importante, mas assim, o exame você tem que pedir esperando o resultado que você vai fazer com ele, né? Então, para diagnóstico, você tem a medida da pressão. Interessante que tem esses reloginhos, eles têm uma confiabilidade hoje interessante. Os métodos automáticos ajudam pra caramba também. Esses aparelhinhos que a gente tem. E o valor que a gente tem que ter em meta, tem em cabeça, seria isso mesmo, 14/9, seria o valor. Tem um exame que a gente faz, que ele lida com médias, que é a MAPA, né? Que é a monitorização arterial da pressão. Eu peço pouco esse exame, porque eu acho um exame chato de pedir, acabei pedindo também já recente. Você bota um aparelho, ele atrapalha você a dormir, bota num dia, tira no outro, mas às vezes você vai precisar das médias para ter uma tomada de decisão, se vai passar remédio, se não vai, para que lado a gente vai conduzir. E necessariamente, quando a gente tem um diagnóstico de pressão alta, nem sempre pressão alta é igual a remédio. Antigamente a gente achava que uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Hoje em dia a questão não é muito bem assim, porque você tem um paciente às vezes que está meio gordinho, está acima do peso, e aí você tem um diagnóstico de pressão alta, o paciente consegue perder 20, 30 quilos, ele deixa de ser hipertenso. Então, assim, ele consegue tirar uma causa. Está passando por um estresse emocional, resolve o problema do estresse e você consegue deixar de ter realmente os valores de pressão mais altos. Mas às vezes não tem jeito, tem uma questão genética, uma questão familiar, e o paciente ele fica, entre aspas, dependendo do remédio para a vida toda. Então, assim, já vou adiantar que a princípio não tem cura. Você não vai tomar um remédio, vai combater como se fosse uma pneumonia. Tomou um antibiótico, combateu a bactéria, matou a bactéria e resolveu. O chato da pressão é que você medica e aí você vai controlar ela. Então, muitas vezes você entra no remédio e não consegue sair dele. Essa é a questão ingrata aí da pressão alta. Mas tomando o remédio, controlou, você diminui as chances de ter as complicações, botando ela para o alvo, o famoso 12/8, você consegue tratar melhor. E uma questão que a gente foi aprendendo no paciente com muito mais idade, o muito idoso, né, a quarta idade, a partir dos 80 anos, você pode deixar a pressão até um pouquinho mais alta, ela não precisa ficar muito abaixo, chegar no famoso 12/8, 13, você pode deixar ela um pouquinho mais alta que esse paciente evolui melhor. Ele diminui a chance de ter déficit cognitivo, então você deixa ela ali em 14, 15 às vezes e você não precisa ter um alvo muito baixo. O muito idoso, ele se comporta de uma maneira até diferente da população geral. Então, como eu ia dizendo o seguinte, você faz um diagnóstico de hipertensão e aí você tenta tirar uma causa, achar alguma causa, corrigir algum fator, mas às vezes o paciente está magrinho, não está estressado, está fazendo atividade física e a pressão está dando 14, 15, 16, 17, e aí você acaba tendo que entrar no remédio. E aí não é condenar o paciente ao remédio, mas o remédio ajuda e segura ela e você previne as complicações que poderiam advir desse problema. Certo? Interessante, eu coloquei esse slide para dizer que algumas coisas elas acabam... Claro, pode. Sim. Na questão anterior.
falou, né? A pessoa que tem lá a pressão alta, mas está acima do peso, está muito estressada e tal, e aí ela precisa fazer o uso de medicamento, né? Mas ela pode sair desse quadro? Perfeito, boa pergunta, boa pergunta. É o que eu falei, né? O remédio, sim, claro, o remédio ele ajuda, ele é útil, ele tem que ser feito, ele tem indicação dele, mas muitas vezes a gente tem que confirmar se essa pressão está alta com uma consulta, 2 consultas, volta semana que vem, vamos ver de novo, vamos ver como que ela está. E o remédio não é aquela coisa assim, começou a tomar, vai ficar tomando para sempre. Muitas vezes você consegue resolver um problema, consegue perder um peso, consegue diminuir o estresse, a ansiedade, consegue fazer uma atividade física, consegue sair de uma situação delicada e você vai diminuindo o remédio, e às vezes você consegue até tirar. O remédio, uma vez iniciado, não é... A gente tem que tomar um cuidado com isso, porque remédio é uma coisa chata de tomar. Então a pessoa começa empolgada, começa a tomar remédio e depois acaba não tendo uma adesão ao tratamento boa. Porque assim, muitas vezes a gente passa um remédio, às vezes é caro, tem que colocar isso na rotina do paciente e a chance da adesão ao tratamento é muito baixa. E isso depende muito da relação que você constrói com o paciente. O médico, quando ele consegue convencer que aquilo ali é importante para o paciente, ele toma o remédio e vai tranquilo, mas não é incomum a gente conseguir deixar o paciente, uma vez medicado, até sem remédio não. O exemplo talvez mais claro disso é o paciente que faz cirurgia bariátrica. Ele está tomando, sei lá, ele está gordão, acima do peso, com uma obesidade importante, obesidade mórbida, está tomando 3, 4 remédios, e aí você consegue, aí faz a cirurgia, perde 40, 50 quilos e ele fica sem remédio nenhum, inclusive para pressão. Mas isso não é uma garantia. Às vezes você faz isso tudo e mesmo assim você ainda tem que manter o remédio porque tirou os fatores, tudo. Quando você acha até uma hipertensão que tem alguma causa e você faz uma cirurgia, tira um tumor de suprarrenal, corrige um problema, às vezes o paciente está com aquela pressão alta já há muito tempo, você corrigiu a causa dela, mas a consequência ficou porque fez já dano para o vaso sanguíneo e aí você não consegue se livrar do remédio. O paciente fica chateado, né? Poxa, operei, fiz uma cirurgia, tirei um tumor que causava uma hipertensão, que levava ao aumento da pressão arterial e apesar de ter passado por isso tudo, ainda tem que continuar a tomar o remédio? Tem. Porque se a pressão estiver dando, é um valor, é uma medida. Se ela estiver dando mais, estiver fora do alvo, não tem como se livrar do remédio, realmente. Entendeu? É uma coisa, tratamento é um tópico. Dentro de tratamento, você tem tratamento medicamentoso e tratamento não medicamentoso. O fato da pessoa não tomar remédio para pressão não quer dizer que ela não esteja fazendo um tratamento, só que ela está fazendo um tratamento não medicamentoso, que é a dieta, atividade física, né? Diminuição de ingestão de sal, etc. Então, o tratamento medicamentoso é uma parte do tratamento. Tem paciente que precisa de tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Tem aquele que só precisa de não medicamentoso. Precisou de tratamento medicamentoso e hoje faz só o não medicamento. Mas é porque eu já vi pessoas nessa condição que ele falou, né? Que estavam acima do peso, sem exercício e tal, e conseguir se controlar, conseguir bem, e legal. E só um detalhe, o tratamento não medicamentoso, ele é sempre bem-vindo, mas é muito mais difícil do que o tratamento medicamentoso. Tem que ter a rotina. Porque o medicamentoso é objetivo. Toma esse comprimido tantas vezes. Você mudar hábito é sempre muito difícil. Você conseguir agregar atividade física, virar para um cara que é estressado, ó, não esquenta a cabeça, não se aporrinha, porque é da pessoa. Então, assim, realmente ir ali tomar uma bolinha, talvez seja a parte até mais fácil, né? Você conseguir... Claro, pode falar. Você falou que a pressão ela pode aumentar a partir do estresse. É porque eu estou lembrando de uma situação que, quando meus pais eram vivos, eu sempre levava no médico. Então, eu ficava muito estressada com aquela situação. Sempre a minha pressão estava aumentada. Isso não significa que eu seja hipertensa. Perfeito, perfeito, exatamente. Assim, se você vai dar uma corrida para pegar um ônibus, vai dar uma corrida para o metrô,
ela sobe. Se você está preocupado com alguma coisa, tem uma reunião que vai te estressar, tem que demitir um funcionário, é normal que a pressão chegue a valores, às vezes, de 14, 15, 16, 18, sem que a pessoa tenha pressão alta. E aí eu não precisaria tomar remédio, né? Não precisaria, dependendo, se a pressão tiver com valor um pouco mais alto numa situação dessa, se você não estiver sentindo nada, a princípio não precisaria tomar remédio. Toma um chá, desestressa, toma alguma coisa que ela vai baixar. Agora, se tiver ela aumentada, sentindo alguma coisa, aí a gente geralmente medica porque ela pode estar prejudicando o paciente. Então, é esperado assim, que ela suba sem que você tenha pressão alta em situações desse tipo. Tanto que a gente tem que medir a pressão com o paciente sem tomado café, pelo menos 30, uma hora, sem ter fumado. Isso influencia também. E essas situações são esperadas. O coração bater mais forte, a pressão subir, vai encontrar a pessoa que você gosta, entendeu? Então, é perfeitamente sem que tenha pressão alta mesmo. E a gente não necessariamente tem que medicar, não. Se tiver tudo bem. E interessante que, na maioria das vezes, a pressão ela está alta no hipertenso e ele não está sentindo nada. Aquela famosa dor de cabeça aqui na nuca é uma minoria que vem a sentir. E às vezes você tem algum sintoma esquisito, sei lá, estou com o braço dormente, aí você olha, a pressão está 15/10, aí você pensa assim, pô, será que esse sintoma é da pressão, não é? E aí você trata a pressão, bota ela no alvo, com medidas farmacológicas, remédio, ou até medidas só de mudança de estilo de vida, tudo. Você joga a pressão para o valor normal e aquele sintoma que a princípio parecer ser uma coisa muito inespecífica, que não chama atenção de nada, ele até melhora, só pelo fato de ter trazido a pressão para o valor normal. Mas o mais comum é a pressão estar 16, 17, 18 e o paciente não está sentindo nada. É chato porque isso é uma questão silenciosa. A gente fica com a pressão alta e aí muitas vezes você descobre num evento agudo, num AVC, num infarto. Então, que seria o que esse desfecho é o que a gente gostaria de evitar. Tratar para não acontecer isso. Certo? Mais alguma dúvida? Não? Então, eu vou tentar ilustrar. Eu trouxe uns 2 slidezinhos que diz o seguinte: quando a gente fala de infarto, a gente está falando de doença da coronária. O infarto ele pode acontecer só fugindo um pouquinho, como diabetes, hipertensão e dislipidemia, que é o caso que a gente está discutindo. O infarto, a doença coronariana, seria o que a gente tenderia a evitar com essas 3 doenças. E assim, esse termo coronária quer dizer coroa. É porque os anatomistas olharam os vasos que ficam em volta do coração e acharam que a disposição dele parecia uma coroa em volta do coração. Eu trouxe aqui até um modelozinho real. Quando eu não sei se o Marcos ou a Michele viveram isso na aula de anatomia. Quando a gente olha um coração, os órgãos, o pulmão, o coração, o rim, a gente imagina o seguinte: pô, é tão pequenininho, porque esse aqui seria um coração do tamanho real. Ele é do tamanho de um punho, está no lado esquerdo, mais para o lado esquerdo do peito, no mediastino, 45 graus deitado, 45 graus para o lado. Ele tem justamente esse tamanhozinho e é uma bomba. Por mais que a gente tende a romantizar a coisa, ninguém não daria ibope, não daria sucesso nenhum falar, poxa, eu te amo do fundo do meu cérebro. Pô, mas do fundo do coração é muito mais interessante, entendeu? Então, assim, justamente essa bomba, quando contrai, dá esse valor mais alto de pressão, e quando ele relaxa, a pressão que fica dentro do vaso sanguíneo, dentro do cano, seria essa pressão diastólica, o 8 do 12/8, seria isso. Uma outra questão interessante é o seguinte: ali está o Papa anterior, né, o Bento, né? Aqui na cabeça dele está esse chapéuzinho. Esse chapéu se chama mitra. E quando os anatomistas primeiro abriram o coração e viram a principal válvula do coração é a mitral, eles botaram o nome dela de mitral justamente por causa da mitra do Papa. Então, é por isso que a mitral se chama mitral, por causa desse chapéuzinho, que realmente ela em vivo, quando
você pega ela na mão, ela é igualzinho, ela tem um folheto dela anterior, posterior, por isso que ela se chama mitral. Eu tentei pegar uma imagem que não tivesse essa questão aqui, né? É só uma referência, não sei se tem algum vascaíno aí, entendeu? Mas, já que ela veio, tá ali, entendeu? Um vermelho e um branco cairiam bem ali do lado. Se tivesse um verdinho ali, ficaria melhor, ficaria um grená, entendeu? Então, agora a gente vai passar para o segundo tópico dos 3, agora seria o diabetes. Esse daí, realmente, o pessoal do endócrino falaria muito melhor que eu, mas vamos seguir, vamos tentar ajudar. Se tiver alguma pergunta, a gente tenta resolver. Então, assim, o conceito de diabetes, ele passa pela questão da glicose. Às vezes o paciente fala assim, poxa, eu tenho colesterol, eu tenho glicose. Claro, tem que ter, glicose é importante. Sem glicose o cérebro não funciona, o cérebro consome glicose para você estudar, para você trabalhar. Às vezes você está um tempão sem se alimentar, sem combustível, não tem como. Eu lembro que quando eu tenho que sentar para estudar, eu sempre como um chocolate, alguma coisa, te ajuda a fixar melhor as coisas, a aprender. Então, assim, sem glicose o cérebro não funciona. O problema é quando isso passa de um valor que é considerado normal, né? E aí a glicose ela passa a ser tóxica, né? Ela passa a causar lesões, ela pode fazer glicosilar aí a questão dos nervos. Desculpa a linguagem, assim, ser tóxica para neurônio, ser tóxica para o endotélio, que é a célula que reveste os vasos sanguíneos, e junto com a hipertensão pode levar às complicações que são as complicações macrovasculares, o infarto, o AVC, e ter outras complicações que seriam as microvasculares também do diabetes. O que a gente pensa quando a gente vê assim, pô, o paciente diabético, o que mais assusta é aquele cara que tem amputação de perna, né? Ah, eu sou diabético, será que eu vou ficar assim? Isso aqui seria um paciente com um diabetes realmente mais avançado. Então, o conceito do diabetes ele vai passar pela medida da glicose, né? Interessante que a gente fala muito em glicemia e hemoglobina glicada. A glicemia seria um valor instantâneo. Você tem aquela glicose de jejum, faz um jejum ali de 8 horas para fazer o exame de sangue, e o valor dela seria até 99. Quando eu ainda estava na faculdade, esse valor era considerado normal até 110. Você é novo. Então, 120. 120 eu confesso que eu não lembro não, mas eu particularmente acho que esses alvos ficando mais baixos também, eles agradam muito a indústria farmacêutica, porque a gente tem uma indústria que produz remédio, farmácia é o que mais prolifera por aí. Se você olhar ao redor da Zona Sul, tudo, parece que é um negoção, entendeu? Então, você buscar alvos mais baixos é interessante sim, é aceitável, as evidências científicas mostram que a gente tem que buscar alvos mais baixos, mas você buscar isso às custas de botar o paciente com 3, 4, 5, 6 remédios, às vezes o remédio é uma droga, às vezes ele está fazendo até mais mal do que bem. Não estou dizendo que o remédio não tem que ser usado não, tem que ser usado com critério, e o alvo tem que ser individualizado para aquele paciente, se ele precisa realmente daquele alvo, aonde você precisa chegar, como você vai chegar, porque todo remédio tem efeito colateral e tem que ser pesado, o risco-benefício da intervenção. E eu separei bem a glicose e a glicada pelo seguinte, a glicose é um valor meio que instantâneo. Quando a gente se alimenta, até 2 horas ela vai subir, você vai ter um achado dela mais alto. E a glicada, esse dado é bem interessante pelo seguinte, se de ontem para hoje o paciente fez um jejum legal, a glicose ela vai estar num valor bom. Então, às vezes você pega um paciente com uma glicose num valor legal e a glicada é o quê? A hemoglobina que está dentro da hemácia, com os níveis mais altos de glicose, ela vai glicosilando essa hemoglobina. E você consegue pegar um paciente que não está se cuidando bem, ela vai refletir os 3 últimos meses da glicose. Tem uma outra questão aqui que alguém pode até perguntar, e a frutosamina? A frutosamina vai pegar ali um período mais intermediário, ali 6, 8 semanas. E o alvo de glicose, como eu ia dizendo, era o seguinte, a gente espera uma glicose de jejum até 99. Abaixo de 99 é o normal.
Acima, entre 100 e 125, você teria o pré-diabetes, o paciente que é intolerante à glicose. Então, muito tempo a gente pensava o seguinte: poxa, esse paciente é candidato a remédio, não é candidato a remédio? E aí as evidências científicas foram mostrando que esse grupo de pacientes tem que realmente ser tratado. Ele é um pré-diabético, ele já é suscetível a complicações, já tem remédio que faz ele viver mais e melhor. E essa glicada, qual seria o alvo de glicada? O alvo de glicada para marcar o diabetes seria acima, maior ou igual a 6,5. E aí daria uma glicose de jejum maior ou igual a 126. E a glicada ideal, ela estaria ali abaixo de 5,7, 5,5, 5,4. Então, esses valores aqui que eu coloquei são perfeitamente normais. 88 de glicose e 5,2 de hemoglobina glicada seriam valores muito bons. Aí a gente vai entrar na questão do diabetes, só transpondo um pouquinho da questão da hipertensão, para a gente chegar nas causas. O que causaria o diabetes? Então, enfim, muitas vezes não é igual aquela questão que eu falei para vocês, da pressão alta. Vem porque vem, do nada. 95% dos pacientes que têm pressão alta, ela vem, é essencial. No diabetes não, você já tem aquele paciente que geralmente está mais gordinho, o acúmulo de lipídios, você vai ganhando pança, e o acúmulo de lipídio ele faz com que a insulina, que é o hormônio principal do pâncreas, que baixa a glicose, que a insulina não consiga agir. Então você vai criando uma resistência à ação da insulina. E aí a glicose de jejum, ela começa a subir. Acontece o que a gente chama de síndrome plurimetabólica. E junto com isso você sobe também os triglicerídeos, que estão na mesma cadeia metabólica disso aí, desse contexto. E a questão da causa pode ter um paciente que geralmente tem uma questão aí familiar, o pâncreas não produz insulina, e aí você vai ter que repor insulina, aquela questão que falavam muito, o diabético tipo 1. Tipo 1 seria a questão do infanto juvenil que usa insulina. Tem umas variantes que pode aparecer mais tarde, mais para a idade adulta. Mas muito importante saber a parcela de, entre aspas, culpa que um paciente teria ao se tornar diabético. Você vai ficando com sobrepeso, sedentário, comendo mais calorias do que deveria, comendo mais doce. Doce é uma maravilha. Cerveja é extremamente calórico. Então, o acúmulo de calorias faz com que a glicose tenda a subir, e você conseguindo segurar peso, perder peso, controlar melhor a ingesta do que você está de calorias, comer de modo saudável, porque massa, pão, macarrão é tudo uma delícia, doce, é um dos prazeres da vida, comer essas coisas. Muita gente se movimenta para conseguir, faço atividade física para poder comer, é um bom pensamento. Então, 5 vezes na semana eu tô me alimentando bem, e sábado e domingo eu posso me dar o luxo de comer de uma maneira... Eu estou ganhando de 5-2, seria isso, mais ou menos. Tá? Eu queria destacar a presença do Ailton, que chegou aqui, entendeu? Ailton é o nosso querido, entendeu? É uma loja de paletós, né? Esse aqui, inclusive, eu acho que o Ailton que trouxe para mim. Não. É um grande amigo. Então, só para não perder o fio da meada, a gente estava na questão das causas do diabetes. Essa questão tipo 1, tipo 2, o tratamento do diabético, ele foi revolucionado. As drogas têm alvos fantásticos. Hoje você tem remédio que você usa para o paciente conseguir perder peso, ele trata o diabetes, você consegue fazer com que o paciente consiga perder peso. Vou tentar não entrar muito para esse lado, que é um lado meio controverso, mas assim, você tem um índice de massa corporal ali acima de 27, 28, você faz um determinado medicamento, o paciente não é diabético, ele se beneficia de um tratamento que poderia ser originalmente para o diabético. E você consegue, porque muito tempo a gente buscou no mercado alguma coisa que, eu quero emagrecer sem atividade física e sem dieta. Mas, em tese, isso não existe, não é seria o melhor dos mundos, entendeu?
Então, realmente, se você está meio gordinho, é porque você aumenta muito a ingesta de calorias, de carboidratos, e não tende a queimar. É uma balança, não faz atividade física. E aí, quando a tua glicose atinge níveis maiores que 126, maior ou igual a 126, e a glicada passa de 6,5, em 2 ocasiões você tem um diagnóstico do diabetes. E às vezes o diabetes ele vem com sintoma. O paciente está fazendo muito xixi, bebendo bastante água e perdendo peso, ele acha, pô, tô bem, tô perdendo peso, tudo. Você vai ver a glicose tá lá em cima. É o diabetes que está levando a toda essa alteração de peso. Não é só o cara que está gordinho, não. Esse daí está até em risco maior, porque ele pode ter complicações agudas do diabetes. Então ele é comum, o trio, né? A poliúria, a polidipsia e a perda de peso, os 3 T's, né? Então ele está comendo e não está engordando. E quer dizer que o diabetes está fora de controle. E realmente as consequências do diabetes, ela vai andar junto com a pressão alta e junto com a alteração dos lipídios, né? Junto com a dislipidemia, junto com o aumento aí do colesterol, que são complicações vasculares. A doença vascular, o infarto, o AVC, ele tem relação com o nível de acúmulo de gordura nos vasos, a formação da placa de ateroma, que a gente vai chegar daqui a pouco. Eu tenho um slide legal para mostrar, tem um modelinho ali também para mostrar. E são coisas que geralmente andam junto. Você está mais gordinho, vai ver a pressão está 15, 16. A glicose está aumentada. E aí o colesterol, geralmente o triglicerídeo, que é o marcador de quem não faz muita atividade física, de quem está mais sedentário e come errado, o triglicerídeo tende a subir. O LDL, às vezes, o paciente fica chateado que ele muda isso tudo tal, e o LDL continua alto. Porque ele não anda muito nessa síndrome metabólica. O triglicerídeo e a glicose, elas estão mais relacionadas ao fato de você estar se cuidando, estar correndo, estar fazendo atividade física, estar comendo melhor. O LDL, ele está um pouquinho... Às vezes o paciente é magrinho e está com aquele LDL, que é o mau colesterol, mais alto. Então, as consequências piores seriam o infarto e o AVC. E as outras consequências do diabetes poderia, a longo prazo, a mais temível, que eu acho que é uma faca no peito, é aquele paciente que faz lesão renal, começa a perder proteína na urina, entra numa faixa que a gente chama inicialmente de microalbuminúria, depois perde proteína e acaba perdendo função renal e finalmente entrando em hemodiálise, que é uma perda de qualidade de vida. O paciente que dialisa 3 vezes por semana, embora dos transplantes todo renal é o que mais deu certo, a princípio, na medicina, né? Mas são consequências realmente muito ruins. E complicações mesmo de obstrução de artérias dos membros inferiores, amputação, né? Questão retiniana, visual. O Marcos está me dando a cola ali, entendeu? Eu não sei se ele está dormindo, mas realmente a questão aí de lesão de retina, tanto hipertensão quanto diabetes andam junto com questão oftalmológica, né? E realmente são coisas que a gente tem que se cuidar para viver mais e chegar lá na frente melhor, com tudo funcionando direitinho, né? O diagnóstico, só para reforçar isso daí, o diagnóstico realmente é pela medida da glicose, e o tratamento passa por isso tudo, mudança de estilo de vida, se cuidar, e a gente avalia a questão do tratamento hoje você tem um arsenal terapêutico para o diabetes impressionante. Tanto que alguns remédios que antes a gente fazia, a gente hoje já não faz mais, porque a gente vê que a gente faz mais mal do que bem, você esgota mais o pâncreas com aqueles remédios de antigamente. Então hoje a tendência e a questão bem delicada é que o arsenal terapêutico diabético para tratar o diabetes é vasto, é grande, é amplo, mas o custo do tratamento atrapalha pra caramba também, porque as drogas estão muito boas, o tratamento está interessante, as insulinas estão muito boas também, mas o custo do tratamento, assim, na realidade SUS, às vezes atrapalha e você quer passar um remédio bom, sabe o que passar, mas o paciente não vai conseguir comprar, não vai conseguir ter adesão ao tratamento, porque o tratamento é muito caro mesmo, em muitos casos. Alguma dúvida sobre diabetes, alguma questão que alguém pode colocar, ou a gente pode passar aí já para dislipidemia, sem querer cansar vocês aí da plateia.
Para dislipidemia, eu trouxe até um modelinho ali. Quando a gente pensa em colesterol, a gente pensa em placa de gordura dentro do vaso. Aqui você teria um fluxo de sangue legal, laminar, bonitinho. Aqui você tem uma placa de gordura aí na parede do vaso. E aqui você tem essa placa instabilizando. Quando a placa de gordura rompe e instabiliza, forma o trombo, é onde você obstrui o fluxo sanguíneo e é onde você tem o modelo aí, teoricamente, do infarto do AVC. Aqui só para ilustrar, eu trouxe esse modelinho aqui pra gente. Quando a gente vê, a gente consegue respeitar mais a coisa. Aquilo que a gente fala e a gente não vê, a gente até, né, tende a subestimar a importância. Então aqui você tem uma artéria com uma placa de gordura. Aqui você teria aquela instabilização ali, formando o trombo. E aqui, aproveitando esse mesmo modelinho, você teria, primeiro, um vaso sanguíneo saudável, sem uma placa de gordura nenhuma, ali uma placa pequenininha, uma placa intermediária e uma placa de gordura, uma placa de ateroma bem avançada. A notícia boa é que geralmente a gente só faz intervenção, só faz angioplastia, coloca stent em placas que estão obstruindo acima de 70%, 80%. Então placas que têm grau de obstrução pequeno, até 70%, 80% a gente não mexe. Um paciente assintomático, muitas vezes, aqui tem uma placa que obstrui em torno de 80%. Então, assim, se o paciente está assintomático, está até 80%, a gente não tende a intervir. E hoje a gente já tem remédios tão bons que você, antigamente, se essa placa chegasse a 70%, 50%, você entrasse com remédio, você esperava que ela não progredisse. Hoje, você já consegue até observar uma regressão de corre lipídico, uma regressão do tamanho de placa. Não é, claro, uma questão de causa e efeito, vou medicar para reduzir, mas você já consegue ter até redução disso. Então, assim, entrando nessa questão dos lipídios, a gente vai conceituar o que seria dislipidemia. Toda vez que a gente tem em medicina um prefixo dis, quer dizer que alguma coisa tem uma desordem. Então, dislipidemia seria uma alteração aí do metabolismo dos lipídios. E aí, o colesterol, como eu conversei, da mesma forma que eu falei da glicose, o colesterol ele é bom, ele é importante. Você tem que ter colesterol para a membrana das células, você tem que ter colesterol para fazer hormônio. Se você tiver às vezes você tem um idoso, magrinho, desnutrido, tem um LDL de 20. Ou seja, ele está no outro extremo. Tudo na vida você não pode ser nem 8 nem 80, você tem que ter um equilíbrio. Então, a questão do colesterol, você teria o LDL, né, que é o vilão, que é o mau colesterol, que é o colesterol que entope os vasos. Você teria o HDL, que seria a proteína, a lipoproteína que teria um peso molecular grande. Quanto mais alto, melhor, porque ela passa como se fosse um caminhão de lixo dentro do sangue e segura realmente Desculpa, acabei me apertando o botão errado. Acabei apertando o botão errado. Então, assim, a gente teria o LDL, que é o vilão, o mau colesterol, o HDL, que seria o bom colesterol, e o triglicerídeo, ele está junto desse... ele entra na mesma forma dos lipídios. Geralmente, o laboratório, quando ele vai dosar no teu exame de sangue, ele dosa o colesterol total, e aí tem um valor ali de referência, seria até em torno de 200. E esse colesterol total seria a soma do LDL com o HDL e o triglicerídeo dividido por 5. Dosar LDL geralmente é uma coisa muito cara. Então você dosa o total, dosa o HDL, dosa o triglicerídeo, e o LDL, na verdade, ele não é dosado, ele é calculado. A não ser que o triglicerídeo esteja muito alto, que atrapalha essa fórmula não dá certo. Então, como eu adiantei já para vocês, a gente teria nessa equação aqui, nessa balança, o paciente que está mais gordinho, mais sedentário, sem fazer atividade física, você pega ele aqui no triglicerídeo, que está comendo pão, massa, macarrão, e inclusive é o que mais melhora quando você tem mudança de estilo de vida. Muitas vezes você começa a se controlar, perde peso, você baixa o triglicerídeo, mas LDL não vai. Então, o paciente fica chateado, pô, fiz isso tudo, mudei e tal, e vou ter que tomar remédio para o LDL? Vai, porque ele não está nessa conta.
E justamente, agora, o bom disso aqui é o seguinte, que o triglicerídeo, ele não entope vaso. Quem entope vaso é o LDL. Tanto que o triglicerídeo vem aquele valor de referência do laboratório normal até 150. E, na verdade, eu pelo menos, assim, lendo o tratado, tudo, às vezes você pega assim, pô, o normal está 150, o paciente está com 290 de triglicerídeo, está quase 2 vezes o normal. Você não vai me dar remédio? Não, porque, assim, geralmente só acima de 400, 450 que ele vai depositar na retina, ou que ele vai poder dar inflamação no pâncreas, pancreatite, que é uma coisa séria. Então, o triglicerídeo, geralmente, a gente só vai medicar quando ele está 2, 3 vezes o valor de referência. A gente não sai medicando triglicerídeo, mesmo porque o que a gente usa para medicar triglicerídeo pode interferir com os outros remédios que o paciente já toma e o que a gente usa para medicar LDL também. Então, triglicerídeo, legal que ele melhora muito quando você melhora, faz atividade física, está fazendo dieta, está se cuidando. E interessante que ele não está nessa cadeia aqui de eventos vasculares, mas ele é um marcador de que o paciente está mais gordinho e não está realmente se cuidando. Agora, quais seriam as causas da dislipidemia? Existe, claro, aquela causa genética, dislipidemia familiar, paciente que tem hipertrigliceridemia alta, LDL realmente muito alto. E hoje a gente já tem combinações de drogas no mesmo comprimido que a gente consegue ajudar bastante esses pacientes. E a causa, às vezes, pode ter uma causa genética, o paciente pode ser magrinho e ainda assim ele ter mau colesterol alto, LDL bem alto. E as consequências, se você tem um LDL que é um mau colesterol alto, essa LDL ela vai depositar nos vasos, vai vir uma célula que é um macrófago e vai oxidar ela, e ela pode levar ao infarto, AVC, consequências macrovasculares da doença. E o diagnóstico da dislipidemia? É um diagnóstico de um exame de rotina. Você pede o exame de sangue e aí vai vir um dado objetivo ali. Você vai ter a dislipidemia como um dado realmente de laboratório. Vai vir dizendo exatamente que... E para cada perfil de paciente aqui seria interessante o seguinte: você pode tolerar alvos diferentes do LDL, do HDL, porque aqui você tem que olhar o paciente como um conjunto. Mas só para vocês terem de referência, o triglicerídeo normal seria até 150 miligramas por diluição, um LDL normal estaria até 130, 160 você começa a querer medicar até quem é baixo risco, 160, 190, e o HDL normal esperado seria acima de 40, acima de 50, quanto mais alto melhor. A mulher jovem geralmente tem HDL alto quando vai tendo climatério, vai entrando para a menopausa, o HDL tende a ir baixando, e isso é um marcador realmente do envelhecimento aí da mulher, da falta do estrogênio mais para frente. E o diagnóstico é exame de sangue. Agora, tratar... Doutor Rafael, uma pergunta. Qual seria a periodicidade assim, ideal haveria necessidade, uma pessoa jovem, né? Perguntando devido aos meus filhos até, que não tenha sintoma, não seja obeso, assim, fazer um exame de sangue, uma rotina de lipídios, com que frequência? Assim, uma vez por ano ou só lá para frente, mais velho? Não, perfeito. Geralmente a gente tem aquela cultura que a OMS diz que você, depois dos 18 anos, deveria fazer pelo menos uma vez por ano. É o que eles colocam mesmo. Mas aí a gente tende a correria do dia a dia, vai levando, tem 20 anos, não tá sentindo nada, mas realmente uma vez por ano, fazer um check-up, um exame de sangue uma vez por ano seria uma boa pedida. Sendo entendeu? seu filho, porque você tem um histórico, né, de dislipidemia. Correto. Então a gente tem que ser Histórico familiar. Histórico familiar e doença cardiovascular. Se o fator genético é importante, aí a gente começa a extrapolar para 6 em 6 meses. E aí quando você medica, você tende para ver se o remédio vai ter efeito colateral. E se o alvo está chegando, você faz a cada 3 meses, mais ou menos, depois que você entra com o remédio. Entendeu? Esse efeito genético, seria um defeito de fabricação? É um termo didático que ela está usando. São características genéticas da sua família. Porque eu estou perguntando porque a minha mãe era magrinha, tinha problema com colesterol, eu também sou magra, também tenho problema com colesterol alto. Então, assim, por que eu herdei isso? O que acontece? É defeito? Não, as hipercolesterolemias familiares
elas geralmente estão relacionadas à alteração do cromossomo, do DNA mesmo. E aí você, na verdade, você não produz algumas enzimas e você tende a ter um colesterol absurdamente alto. Quando a gente fala assim, genético, porque tem uma questão familiar, na minha família as pessoas infartam, tem colesterol alto, isso pode ser uma tendência, mas a doença em si do colesterol realmente muito alto, isso tende a ser uma questão aí do DNA mesmo, seria metabólica do DNA, que aí você não produziria determinada enzima, seria uma questão de lipoproteína, que é o que carrega nessa história toda, e você teria realmente esse defeito de fabricação assim, que você colocou, realmente grosseiramente falando, é isso mesmo. Esse você não tem como mexer por enquanto, mas a dieta tem, os hábitos. Eu acho até que daqui a pouco a gente vai conseguir mexer no DNA, tá? A ciência está evoluindo para isso, está caminhando para esse lado mesmo, de você conseguir mexer no material genético. A chave aí da medicina, eu acho que está no DNA mesmo. A gente já mapeia alguns genes que a pessoa pode vir a ter até alguns tipos de cânceres, déficit cognitivo, Alzheimer. Agora, o fator genético, que é a única coisa que você não muda hoje, saber que você tem uma chance maior de ter um determinado câncer de mama, será que vale a pena? Talvez para você viver melhor, ou hoje, aproveitar hoje, sabendo que amanhã pode vir uma doença ruim, ou para aumentar a sua angústia. Quer dizer que daqui a 3, 4, 5 anos eu estou com uma sentença aí de ter um Alzheimer, de ter alguma coisa. Então o teste genético, até para a gente usar ele, é muito difícil. Depende do que o paciente espera da vida, de como você vai viver, se você vai viver melhor. Sei lá, tô aprisionado num... Não sei nem se eu tinha que falar isso, tá gravando, né? Mas sei lá, tô aprisionado num emprego público, tem chance de eu ter um câncer daqui a pouco. Vou exonerar e vou tocar minha vida e tal. Enfim, questões individuais mesmo, como escolher viver. Então, é uma questão pessoal mesmo. Exatamente. Aqui seria o seguinte, isso daí foi de uma aula que eu dei para pós-graduação da cardio lá da UF, só colocando essa questão mesmo a síndrome coronariana aguda, que seria o infarto, né? Aqui você teria a plaquinha de gordura pequenininha, a doença vai progredindo, e aí você tem aqui a ruptura da capa fibrosa, e aí você tem a formação aqui do trombo plaquetário, e isso daria alteração no eletrocardiograma, que é o que a gente usa. Aqui é o mesmo slide, mas com realmente um eletro alterado, que até demandaria você fazer uma obstrução total, você faria um remédio que seria o trombolítico, só para ilustrar mesmo essa questão, entendeu? Corresponde aquele desenho do lado? Não, são coisas diferentes. Só que seria a manifestação eletrocardiográfica disso aqui, de uma obstrução completa. É um vetor. Só que lá você tem que traz o vetor aqui da frente, aí muda. Exatamente, não é uma manifestação. O raciocínio não seria de engenharia. Não é? Não, mas assim, não uma questão direta, assim. Porque aqui você teria, assim, dando o diagnóstico, né? Você teria o coração, ele ativa por 2 fios, né? Um vai para o lado direito, um vai para o lado esquerdo. Aquela obstrução completa da artéria coronariana levou a um bloqueio do fio que vai para o lado esquerdo, levou a um bloqueio do ramo esquerdo. Então é essa manifestação que inclusive colocaria o paciente para fazer trombolítico ou ir para hemodinâmica para desobstruir aquilo ali. Entendeu? Quando a gente olhasse esse exame aí, quando a gente estivesse fazendo, quando tivesse aquela última linha, a gente sabia o negócio. Tem problema. Tem problema. Rafael. Sim. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. O exame mais específico para ver essa tendência genética seria o painel genético? Ou tem algo mais específico nisso? Interessante. Quando você entra numa questão assim de específico, aí você vai entrar num conceito epidemiológico. Vamos lá. Quando você diz o seguinte, eu quero pegar um determinado problema de saúde, e aí, assim, quando eu quero saber se aquele exame deu positivo, se você tem aquela doença, você estaria colocando que você queria um teste realmente sensível.
quando você coloca se o exame mais específico para aquilo ali, quando você fala no conceito de especificidade, você está querendo olhar para não doença. Por exemplo, você quer um resultado negativo num paciente que não tem a doença. Essa seria a questão da especificidade. Então, assim, se você quer, na verdade, um resultado positivo num determinado paciente que tem a doença, aí você estaria colocando a questão de sensibilidade. Então, assim, quando você está falando nessa questão do painel genético para fazer esse diagnóstico dessa questão de dislipidemia familiar, realmente seria um termo mais... Eu dei essa volta toda porque a gente está fazendo o raciocínio ao contrário. Então, assim, realmente seria o teste mais sensível para isso, para pegar esse agravo de saúde, tá? Não sei se eu consegui me fazer entender com essa... Mas olha, eu sei, entendeu? Quando o médico pede um exame, qualquer que seja, desde o mais simples até o mais complicado, antes de pedir, ele tem que responder sim para uma dessas 3 perguntas. Primeiro, esse exame vai me ajudar a fazer um diagnóstico? Segundo, esse exame vai me descartar algum diagnóstico? Ou terceiro, esse exame vai me ajudar no tratamento? Se você responder sim a alguma dessas perguntas, se justifica pedir o exame. Se você não responde sim a nenhuma dessas perguntas, não justifica pedir o exame. Então, o que eu estou querendo falar? Que às vezes se pede exames desnecessários. Muitas vezes, assim, muitas vezes... Encarece o plano de saúde privado, encarece o plano SUS. Aumenta a sinistralidade no final de um ano, aí vão querer um reajuste maior, né, tudo. Então, isso acontece. Mas, assim, às vezes você faz o exame porque você está curioso pra caramba. E eu acho que é um motivo até nobre, né? Satisfazer uma curiosidade, né? Eu quero saber, tá? Então, não, porque... Mas vai responder não aquelas 3 perguntas do Marcos, mas o meu vai matar a minha curiosidade. Se existe um histórico Entendeu? familiar de uma determinada doença, nesse caso, você acha que não vale a pena? Vai até para você prevenir as gerações Não, futuras? se existe um histórico, o histórico já te avisou isso. Certo? Se sua mãe se mas, pai mas eu acho que o histórico também não é conclusivo nessa coisa. Não quer dizer que as gerações futuras existe uma grande probabilidade. Falou, depende de cada um. Exatamente. Você já sabe que você tem que ter uma dieta melhor, que você não pode ser sedentário, não é? Entendeu? Você já sabe. Exatamente. Aí eu tenho um último slide para fechar certinho com 1 hora, que seria o Coração Valente. Ele acabou passando. A gente foi campeão naquele ano, né, de 2008, né? Não, mas fui vice-campeão da Libertadores. Não, estava lá. Campeão moral daquele ano. Campeão moral. Também. Mudaram o regulamento, o gol fora de casa não valeu nada só naquele ano, enfim, mas... Então, o Washington, diabético, né, com stent, usa insulina, e jogou brilhantemente naquele ano, né? A gente despachou o São Paulo, o Boca, entendeu? E tropeçou na Liga dos... tropeçou na Liga dos Urubus ali, né? Por causa do regulamento, foi isso. E ontem, né, quase que eu tirei esse slide de hoje. Ontem foi por muito pouco. Entendeu? Realmente o último, Miguelzinho e Gabriel pequenininho, entendeu? Beleza? Alguma dúvida, alguma coisa que eu consiga discutir mais, ajudar? Então... Rafael, eu só tenho uma dúvida. Uma coisa até mais na minha área. Quando a pessoa leva o choque, o coração ele fica em fibrilação. O que seria isso? Ele não tem aquela coordenação do batimento? Bacana. O que acontece? O sistema elétrico do coração, você tem as 4 cavidades dele, né? Os 2 átrios e os 2 ventrículos. A eletricidade nasce na parte superior direita dele, que é o átrio direito, vem para o meio, que é o feixe ali de His, e ativa pelos 2 fios que eu falei. Então, assim, o que acontece? Só que cada célula do coração, ela tem uma atividade elétrica própria. Então, assim, só que quem manda no ritmo é quem tem um disparo maior. Então, assim, quem tem um disparo maior vai ditar o ritmo do coração. As células que estão nas partes de cima do átrio, elas têm um disparo maior, então elas vão dar o ritmo. O que acontece? As células que estão na parte de baixo, no ventrículo, elas disparam, por exemplo, uma frequência de 30. As de cima estão disparando a 70. Então essas aqui vão mandar no ritmo. Se por algum motivo aqui embaixo começar a disparar mais rápido, cada uma, aqui embaixo, aqui em cima está disparando 70, essa aqui vai disparar 80, a outra 90 tal. Então
cada uma vai disparar num ritmo próprio sem obedecer o ritmo original. Isso vai ser a fibrilação ventricular, vai ser essa fibrilação que você falou. Curiosamente, quando passa uma corrente elétrica, você pode perturbar isso e você fazer justamente essa fibrilação. E como que você mata esse circuito? Você chega lá e dá um choque muito mais alto do que a frequência de disparo de cada um. E aí você reseta o sistema, aquela que vai disparar originalmente maior, e aí o ritmo retorna o ciclo. Tudo na vida é um ciclo, entendeu? Falando geralmente é assim. O desfibrilador é o disjuntor que você usa. Exatamente, você vai fazer de pum. Vai ser isso. Então, o diabético, tá? Ele teria um risco cardiovascular aumentado? Sim. Só do paciente ser diabético, ele já entra numa categoria totalmente diferente. Só dele ser diabético, você já vai procurar um alvo de LDL maior. Você tem um LDL de 130, num indivíduo que não é diabético. E aí só dele ser diabético, 130, você vai ter que medicar, você não vai ter como fugir, porque só dele ganhar esse rótulo. É claro que ele pode ser um diabético light, tranquilo, assim, com um diagnóstico recente, ou ele pode ser aquele diabético com diabetes já avançado, já de longa data, mas só dele ser diabético, ele já entra numa categoria de risco cardiovascular maior, entendeu? O da artéria ali, não, o outro. Esse. Beleza. Aqui, o diabetes aqui é o normal. A gente começa a ter esse processo desde que a gente nasce. Só que nós temos metabolismo para acontecer isso. A placa vai se formando, ateroma, como traduzindo seria mingau de tudo. Isso aqui a gente tem como fazer, refazer. Vem o HDL, limpa essa artéria. O que acontece no diabético? Esse processo aqui, ele é muito mais acelerado. A obstrução se dá com muito mais velocidade no paciente diabético. Então, há uma formação aí de fatores. Então, a gente já tem um problema lipídico, e o diabetes faz com que essa placa aumente cada vez mais. Então, pelo que eu entendo, o diabético ele teria que ter um cuidado maior ainda, Uau. não só com a parte do diabetes em si, mas também com o sistema cardiovascular. Você pegando a história familiar, as comorbidades, o alvo passa a ser mais rigoroso. Então, 150, 100 e poucos para uma pessoa, para outro tem que ser 90 o alvo de LDL, por exemplo. Porque antigamente era assim, o normal é de tanto a tanto. Hoje em dia não é assim. Para você, o alvo tem que ser tal. Que tem o pai que infartou, a mãe que infartou, pronto. Se você tem uma placa você tem a placa de gordura, a placa de ateroma, você já tem a doença estabelecida. Você tem a doença ali, a doença aterosclerótica, o entupimento. Se o entupimento está ali, seja ele pequenininho, médio ou grande, ele já está com a lesão. Então você já tem um alvo de LDL abaixo de 50. Quem gostou disso? A indústria farmacêutica, que aí você vai tacar remédio para cima do paciente. Mas realmente não é grosseiramente quem gostou disso. Você tem a doença aterosclerótica, mas você não teve a consequência dela ainda, um infarto ou AVC. Então você vai tratar, vai usar aspirina para evitar a formação daquele trombo e vai baixar o LDL porque você quer evitar o infarto e o AVC. E proporcionalmente hoje, eu acho que com o conhecimento tendo evoluído, os exames evoluídos, Doppler de carótida, tudo, eu assim, particularmente acredito que proporcionalmente a gente não tem dado objetivo disso, mas você tem menos pacientes incapacitados com AVC hoje, porque as pessoas estão se cuidando mais, estão vivendo mais. Então aquela história natural de, não sei quem, minha tia teve um derrame, principalmente as mulheres, né? A mulher tem um corpo mais fraco que o do homem, sem dúvida, enfim, é mais inteligente, mas o corpo é mais fraco. Mas a mulher vive mais, tem menos problema porque se cuida mais, é mais inteligente, entendeu? Geralmente. Por aí. O seria o exame para ver como está essa parte. Exato, ele quantifica, ele é meio grosseiro. Em geral você faz de duplo quando você vê Entendeu? que aqueles índices no exame de sangue estão alterados, se tem alguma predisposição. Exatamente. É um exame fácil de fazer, é barato, então assim, só vai apertar, é um ultrassom do pescoço, ou de carótida, então, exatamente. Então assim. Doutor Rafael, qual seria assim a carga de atividade física moderada, né? Recomendável para
para a pessoa que não tem tempo de fazer academia, mas consegue fazer uma bicicleta em casa, consegue caminhar de vez em quando. Tá falando por experiência própria? Não, é só um amigo meu. O meu mandou perguntar. Um amigo meu. Tá falando para alguém específico aí? Então vamos lá. Um amigo Assim, meu que é tricolor. existe um mundo real e um mundo ideal, né? O que seria o ideal? O ideal seria você fazer 1 hora todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, ideal. Alternando aeróbico e resistência. Principalmente depois dos 40, resistência, porque a gente perde massa magra. Então a gente vai ficando aquele idoso, entendeu? Magrinho, fininho, tudo. Então assim, o ideal seria 1 hora todo dia, alternando resistência e aeróbico. Agora, no mundo real, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para dizer, não sou sedentário, estou fazendo o mínimo da minha parte. Se você conseguir fazer 3 vezes por semana 40 minutos, você já fez alguma coisa. Pouco é melhor que nada. Então, mas isso seria talvez o mundo real, mas o ideal seria 1 hora todo dia, pelo menos. Quantos entendeu? beach tênis? Então, não, beach tênis é outra história. Você está indo para a praia, está vendo o mar, tá, entendeu? Beach tênis. A glaucoma é hipertensão ocular, é isso? Isso, mas é diferente. Aí Aí é outra. Não, com tanto que naquele slide eu tive o cuidado de botar hipertensão arterial sistêmica entre parênteses ali, pelo seguinte: o glaucoma é uma doença oftalmológica, é do olho. E geralmente seria a pressão aumentada na vista, né? E aí pode ser de ângulo fechado, ângulo aberto, pode demandar procedimento. Também tem controle com colírio, mas não tem relação direta com a hipertensão. A hipertensão geralmente leva a doença oftalmológica por lesar a retina. Então, assim, o aumento da pressão na retina, junto com a diabetes, a glicosilação ali na retina, o dano retiniano, e não seria por aumento de pressão na vista em si, entendeu? Seriam coisas diferentes. Tem pessoas que não verificam pressão nunca, não se preocupam e tal. Mas tem o oposto também. Tem. As pessoas que vê toda hora. Isso eu não. Lá no serviço médico vão vários lá. Vários serviços, eu quero tirar a pressão. Seria razoável para o hipertenso, não estou nem dizendo não hipertenso, mas para o hipertenso, de quanto em quanto tempo seria razoável para ele verificar? Igual tem a questão até do diabético, né? Tem aquele diabético que, tomou insulina, tomou um remédio, vai lá, fura o dedo. Tem uns que já tem um troço grudado em você, que você olha em tempo real, e aí você vê a glicose. Tem gente assim, agora ela está 112, agora ela está 98. Está lá com a máquina assim, Então, assim, para avaliar a eficácia do tratamento, respondendo a sua pergunta, assim, você não tem um dado de diretriz objetivando isso. Então, assim, tem aquele paciente que tem um caderninho e mede a pressão 3 vezes por dia. Aí eu geralmente falo assim, para de fazer isso, porque só de você medir, você vai ficando ansioso, ela vai subir. Então, vai criar um reflexo. Se você conseguir avaliar ela aí 1 vezinha por semana, ou ela tá legal, ver a cada 2 semanas, tá bem razoável. Não precisa ficar nessa... Porque só de fazer a medida já vai gerar um estresse, uma preocupação. Claro, você mexeu no remédio, aí você mede mais, mede hoje, fica amanhã sem medir, aí mede 2 dias depois, tudo. Mas medir todo dia também gera uma ansiedade, vai subir. E ela sobe mesmo só por ansiedade, entendeu? Mas assim, 1 vezinha por semana, a cada 15 dias, para quem já está em velocidade de cruzeiro com remédio certinho, tá de muito bom tamanho, entendeu? E assim, esses reloginhos, eles até medem com uma confiabilidade legal, se você vê certinho e tal, entendeu? Então esse daqui foi uma senhorinha que me deu, uma paciente minha. Esse não veio com combo de medir pressão não, mas do 6 em diante, desse chinesinho, achei bem confiável, interessante, tá? Esses medidores estão realmente evoluindo bastante, você está conseguindo ver a eficácia de tratamento, está bem legal mesmo. Tem que tomar um cuidado quando você vai medir. Chega em casa, minha mãe está medindo a pressão. Aí com a perninha cruzada, eu falei, mãe, com a perninha cruzada não vai dar. perninha cruzada tomando café de bexiga. Já pensou da alta. Aí chega lá, eu tô dizendo a pressão, está dando 15, ela já fica nervosa. Aí eu falei, por que está
tá dando 15? Ela tava fria, ele pegou aquela blusa, empurrou toda pra cima, aí fez um garrote aqui. Aí tá medindo. Uma sangria. Eu falei, não, olha só, você tá vendo que esse negócio tá apertando? Melhor você puxar a blusa e pedir por cima da blusa, que tem que ser na carne, né? Isso. Aí ficou aquele garrote apertando, aí quando tirou deu 12, 13, tá vendo? Aí é Só de apertar a artéria braquial. Quando você chegou, ela começou a Foi ótimo, Rafael. Podemos? Você brilhou e Obrigado pela participação, pelo convite, pela ferramenta. Valeu, gente. Obrigado, doutor. Michele, quer encerrar? Tem que encerrar? Ao certificado. Me dá um certificado. Estou encerrando, agradecer ao Rafael por ter feito essa palestra bastante esclarecedora, né? No estilo Rafael de palestra também, que foi muito bom. Então, se comportou. Pois é. Deve ser porque o coordenador estava presente também. Porque está filmando. Porque está filmando. Mas 3 temas muito importantes, assim, bom que, né, filmando também, muita gente vai poder assistir depois. São 3 doenças muito prevalentes, muito importantes, que geram muitas dúvidas. E ficamos felizes, acho que a DIPROS, principalmente, muito feliz com a primeira participação do Rafael, de muitas agora, nos eventos da Coordenadoria e da Divisão de Promoção de Saúde. Só uma coisa, essa palestra deve gerar um texto que será publicado. A palestra talvez gere um texto. Não falando de saúde. Não falando de saúde. Então, obrigada a todos, então.